Queridos irmãos, sejam bem-vindos todos. Estamos felizes e com um coração grato a Deus por mais esse tempo, não é, que nós podemos desfrutar na presença do nosso bom Deus, aprendendo um pouco mais da sua palavra, não é, sobre esse tema, sobre esse livro que a gente já está estudando. Hoje vai ser o nosso 6º estudo nele, não é? E estamos caminhando, com a graça de Deus, para terminá-lo, não é? Ou estendê-lo um pouco mais, como estamos fazendo, tá certo? Vamos abrir a palavra do Senhor. Eu queria lhe convidar no salmo mais curto de toda a palavra de Deus, o Salmo 117, que diz assim: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios. Louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. A verdade, irmãos, é que nós temos motivos de sobra para louvar e agradecer a Deus. A misericórdia do Senhor, a fidelidade do Senhor, não é, subsiste para sempre sobre as nossas vidas, e a cada dia nós testificamos isso e nos alegramos. Então vamos, não é, nesse momento, estar orando com o coração cheio de gratidão pela misericórdia e a fidelidade de Deus sobre as nossas vidas, e também pedindo que Deus possa estar nos acompanhando, não é, em tudo que nós vamos estar ministrando esta noite. Vamos orar. Senhor meu Deus, nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer pelo Deus fiel e misericordioso que tu és. Ó meu bom Deus, queremos te render louvores, Pai. A cada dia o Senhor tem manifestado a tua misericórdia, tem se renovado sobre as nossas vidas, como somos gratos ao Senhor. Gratos ao Senhor pela tua imensa fidelidade, mesmo diante das nossas fraquezas, mesmo diante, ó Deus, dos nossos pecados, das nossas limitações, da nossa infidelidade, ó Deus, o Senhor permanece fiel para conosco. Ó meu bom Deus, o nosso coração se enche de gratidão e de louvor. Meu bom Deus, eu te peço que a tua boa mão possa estar sobre as nossas vidas esta noite, que o Senhor possa estar, meu bom Deus, me acompanhando, renovando as minhas forças, para estarmos aqui, ó Deus, desfrutando desse tempo, aprendendo mais do Senhor e da tua palavra. É assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Queridos irmãos, eu vou iniciar a apresentação da nossa aula de hoje e vamos caminhar com a graça de Deus. Dê só um minuto, por favor. Ok. Vocês já podem estar também aí acompanhando a nossa apresentação e vamos dar início, tá bom? Nós temos, irmãos, ao longo dessas últimas, seriam 7 semanas, mas não tivemos semana passada. São 6 semanas que nós estamos trabalhando sobre, não é, esse livro. A princípio, nós iríamos apenas trabalhar, não era, alguns pontos por 1 ou 2 semanas, mas louvado seja Deus, porque é um livro de muitos capítulos sobre esse tema, e a gente segue caminhando, não é, com a graça de Deus. No estudo desse livro, escrito pelo pastor Thomas Watson,
no século XVII, falando exatamente de como todas as coisas cooperam para o bem, não é? Daqueles que amam a Deus. Nós estamos então, irmãos, caminhando e aprendendo, você pode ver aí pela capa do livro, porque não é a ideia inicial do tema do livro era um tônico divino. Esse livro foi escrito, na verdade, com a ideia e a proposta, não é, de trazer uma resposta bíblica e muito pastoral, não é, do porquê que coisas ruins acontecem ao povo de Deus, a pessoas piedosas. Então, em cima do texto de Romanos 8:28, que diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, é que o autor, então, ele se propõe a estar, não é, desenvolvendo uma série de capítulos sobre esse tema, e nós já conseguimos caminhar em alguns deles. Para vocês poderem se lembrar, nós já tivemos a oportunidade, no capítulo 1, de estudar sobre as melhores coisas que cooperam para o bem do homem piedoso. Então, naquela ocasião, nós pudemos testificar, não é, acerca de quantas coisas, não é, maravilhosas, não é, tanto relacionado ao ser de Deus, como a maneira como ele age em nossas vidas. E nós temos muitas coisas boas, não é, que estão cooperando para o nosso bem. Depois, nós nos detemos às piores coisas. E talvez por conta desse cenário que estamos vivendo, nós fizemos questão de nos debruçar um pouco mais sobre ela. E o próprio autor também faz isso. Então, nós podemos estudar acerca da aflição, de como a aflição coopera para o nosso bem, acerca da tentação, não é? Acerca do abandono e acerca do pecado, mostrando então como Deus, não é, está no controle de todas estas coisas e até mesmo santifica estas coisas para que essas coisas, então, por piores que sejam e até relacionadas à natureza destas coisas, elas possam cooperar então para o nosso bem. Hoje, então, irmãos, nós estaremos aí no nosso capítulo 3, iniciando hoje, e se Deus permitir, concluindo na próxima semana, procurando então responder esta pergunta, não é? Por que todas as coisas cooperam para o bem, desculpem aí, para o bem do homem piedoso? Então, nós já vimos as melhores coisas e as piores, não é? Então, agora vem a pergunta, por que então, pastor? Porque então todas as coisas, quer sejam as melhores ou quer sejam as piores, porque todas estas coisas estão cooperando para o bem do homem piedoso. Por que, então? É o nosso capítulo 3 que nós iniciaremos hoje. Por que todas as coisas, então, cooperam para o bem do homem piedoso? Vamos tentar então, irmãos, caminhar e entender um pouco mais o porquê que todas as coisas cooperam para o bem do homem piedoso. A primeira coisa que o autor vai tratar e que nós vamos trabalhar hoje é a ideia de que aquilo que ele chama do supremo motivo. Ou seja, se existe um motivo, de fato, pelo qual não é, todas as coisas estão cooperando para o bem do homem piedoso, é o motivo pelo qual não é, Deus nos ter como seu povo. A verdade é que ele disse que o supremo motivo pelo qual todas as coisas cooperam para o bem é o íntimo e carinhoso interesse que Deus tem pelo seu povo. Então, nós já vimos um pouco disso rapidamente em outras aulas, que o Senhor fez uma aliança. Diz lá em Jeremias 32:38, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, onde, em virtude desse pacto,
todas as coisas estão cooperando e devem realmente cooperar para o bem, não é, do povo de Deus. O Salmo 50, versículo 7 diz: Eu sou Deus, o teu Deus. Então, esta expressão, teu Deus, segundo o autor, é a mais doce expressão em toda a Bíblia, porque ela revela as melhores relações. E é impossível que haja tais relações entre Deus e o seu povo, e ainda assim todas as coisas não cooperarem para o nosso bem. Então, basicamente, o que nós precisamos nos atentar para esse início é que existe sim uma razão, existe sim um grande motivo pelo qual todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. É porque Deus nos escolheu para ser o seu povo. Então, Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Então, nesta aliança que Deus tem conosco, nós podemos ter a certeza e a convicção de que, por conta desta aliança, todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. É interessante nós prestarmos atenção e nos lembrarmos, não é, da preciosidade que é fazer parte do povo de Deus. É interessante a gente trazer isso à mente. Nós fazemos parte de um povo, nós temos um Deus. Isso tem implicações sérias para as nossas vidas, que faz então com que a gente compreenda um pouco melhor esse relacionamento de Deus conosco, de nós para com Deus, e entender então como é que as melhores e as piores coisas, ou seja, todas elas, estão cooperando para o nosso bem. Então, em cima desta expressão, eu sou o teu Deus, o autor ele vai desenvolver alguns relacionamentos. Ou seja, ele vai trazer, então, de maneira muito detalhada, esta relação de Deus com o seu povo, para encher o nosso coração, não é, de alegria, de esperança, de confiança. Ele vai, então, pegar esta expressão, eu sou o teu Deus, e aplicar em algumas relações. Por exemplo, tratando Deus como o médico, tratando Deus, não é, como um pai, tratando Deus, não é, como um marido, como um amigo e então como, não é, o cabeça e os membros. Nós precisamos então, irmãos, esta noite nós estaremos desenvolvendo cada um desses e entendendo então como esses relacionamentos vão nos encorajar, não é, a seguir caminhando, sabendo então que todas as coisas cooperam para o nosso bem, uma vez que Deus, não é, ele tem um íntimo e carinhoso interesse pelo seu povo. Então vamos lá. Vamos tentar pensar primeiramente nessa relação de Deus como um médico. Ou seja, Deus é um médico habilidoso. Ele sabe o que é melhor. Deus observa os diferentes temperamentos dos homens e sabe o que irá funcionar com mais eficácia. Alguns são de uma disposição mais dócil e são conduzidos pela misericórdia. Outros são vasos mais ríspidos e complicados. Com esses, Deus trata de uma maneira mais forçosa. Algumas coisas se conservam, segundo o autor, em açúcar e outras em salmoura. O que ele está iniciando aqui, nos ensinando e mostrando para a gente? É que nós temos necessidades diferentes. Necessidades diferentes. Existem necessidades que eu estou carecendo do agir, do trabalhar, do tratar de Deus em minha vida, que é diferente da sua. Existem áreas do meu coração, não é, onde existem algumas enfermidades
que são diferentes das enfermidades que existem no seu. Então Deus, ele reconhece que existem necessidades diferentes, existem enfermidades diferentes. Então ele está tratando o seu povo, entendendo essas necessidades. Então ele diz: Deus não trata, não é, com todos de maneira indistinta. Ele tem provações para os fortes e consolo para os fracos. Ele diz então que Deus é um médico fiel e, portanto, usará todas as coisas para o melhor. Se Deus não lhe dar aquilo de que você gostaria, ele dará aquilo de que você precisa. Um médico não estuda tanto para satisfazer os gostos do paciente, mas para curá-lo de sua enfermidade. Então, se Deus, por um lado, ele reconhece que existem necessidades e áreas diferentes que precisam ser tratadas no coração do seu povo, no meu coração e no seu, ele também vai agir de acordo com essas necessidades. É interessante você ver que esse médico, né, que está tratando as nossas vidas, ele vai nos tratar exatamente de acordo com a nossa necessidade. Para alguns, um pouco mais de provações, para outros, um pouco mais de consolo. Para alguns, um pouco das melhores coisas, para outros, um pouco das piores coisas. A verdade é que ele é um médico que, segundo o autor, e isso é muito importante, ele não está aqui para satisfazer as nossas, como ele diz aí, né? Para nos dar aquilo que nós gostaríamos, poderíamos pensar assim. Mas ele está exatamente aqui para fazer aquilo que nós precisamos. Então, ele está tratando, à luz das nossas necessidades, a nossa vida e os nossos corações de maneira eficaz. Ele sabe do que você precisa, ele sabe do que eu preciso, e ele então vai usar toda a sua sabedoria, poder e graça para que você seja então, não é, tratado, para que você possa então, não é, ser restaurado, para que você possa ser consolado, enfim. Então, uma vez que esse médico ele conhece as nossas necessidades, ele age de acordo com essas necessidades. Então, o autor diz que nós nos queixamos de que provações muito dolorosas vêm sobre nós. Lembremos-nos de que Deus é o nosso médico. Portanto, o seu trabalho é para nos curar, ao invés, não é, de para nos entreter. A maneira de Deus tratar com os seus filhos, embora seja severa, é uma maneira segura e que visa a nos curar, para te humilhar e para te provar e, afinal, te fazer o bem. Deuteronômio 8:16. Irmãos, talvez você possa estar pensando e talvez esteja até se queixando das suas lutas, das suas dificuldades, das suas provações. Mas lembre-se que o nosso Deus, como médico, ele está ali para nos curar. Ele está fazendo uma grande obra em nossas vidas. Ele não está ali para nos entreter e no final, talvez, nos perder no leito. Mas ele está ali, então, agindo de maneira eficaz, trabalhando com seriedade. Às vezes existem procedimentos médicos que são um pouco mais, não é, dolorosos, alguns procedimentos médicos que são mais evasivos, mas o médico sabe, esse daqui sabe. O nosso Deus sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que ele precisa tratar, ele sabe das nossas muitas necessidades e ele está trabalhando no meu coração e no seu coração de maneira extremamente eficaz
para então nos aperfeiçoar. Então, irmãos, a primeira coisa que você vai se lembrar, não é que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem, porque nós temos um Deus, que é o nosso Deus, o teu Deus, e nós somos então o seu povo. Então, muitas vezes, esse Deus está se relacionando com o seu povo, segundo o autor, como um médico das suas almas. Nós também podemos ver mais adiante, em segundo lugar, esta expressão, o teu Deus, implica a uma relação de um pai, diz ele. Um pai ama o seu filho, portanto, seja um sorriso, seja uma palmada, tudo é para o bem da criança. Eu sou o seu Deus, o seu pai, portanto, tudo que eu faço é para o seu bem. Pensa comigo, você que é pai, não é? Você sabe do amor que nós temos pelos nossos filhos. Nós olhamos para os nossos filhos e nós queremos, não é, o melhor para eles. Nós olhamos para os nossos filhos e nós queremos, não é, que eles se sintam amados, protegidos, que eles se sintam, não é, enfim, você pai, você sabe do que eu estou falando. Então, Deus, ele se sobrepõe de maneira a nos mostrar que ele é um pai infinitamente melhor. Ele é um pai que sabe também das nossas necessidades. Existem momentos que nós, como pais, queremos desfrutar, não é, do sorriso do nosso filho. Mas sabemos, às vezes, que precisaremos corrigir os nossos filhos, que os nossos filhos irão derramar lágrimas por isso, mas que também sabemos que isso é para o benefício deles. Então, o autor ele quer nos lembrar que essa ideia de termos um Deus implica dizer que nós temos um Pai. E por isso as coisas estão cooperando para o nosso bem. Diz em Deuteronômio 8:5: sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. A disciplina de Deus não é para destruir, mas para aperfeiçoar. Muitas vezes nós passamos por situações dolorosas demais. Nós passamos por situações onde sentimos o peso da mão e da vara do Senhor sobre as nossas vidas. E nós choramos, sim, é algo doloroso, sim, mas nós não podemos nos esquecer que esse Deus, que é um Pai para nós, mesmo com o pesar da sua mão, ele está procurando nos aperfeiçoar. A disciplina não é para nos destruir. A mão pesada do Pai é para nos aperfeiçoar. Ah, querido irmão, Deus não pode, diz o autor, causar dano aos seus filhos, pois ele é um pai de terno coração, como diz a palavra de Deus no Salmo 103:13. Como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece dos que os temem. Então o autor faz uma pergunta interessante. Acaso um pai buscará a ruína do seu filho, do filho que veio dele mesmo e que carrega a sua imagem? Eu e você, nós queremos, não é, o pior para os nossos filhos? Eu e você, nós queremos ver a destruição dos nossos filhos? Nós queremos ver os nossos filhos sofrendo por sofrer, nós queremos ver os nossos filhos chorando sem propósito, nós queremos ver os nossos filhos sendo açoitados pelas muitas lutas e ter prazer nisso? Não. Da mesma maneira, nosso Pai Celestial, que é o nosso Deus,
Ele é um Pai de terno coração. É um Pai que se compadece de nós. É um Pai que nos tem por filhos. Então é este Pai mesmo que está expressando todo o cuidado dele sobre as nossas vidas. Todo o seu cuidado e disposição são para o seu filho, em favor de quem ele deixa a sua herança. Se não, perdão, irmãos, todo o seu cuidado e disposição são para o seu filho. Em favor de quem ele deixa a sua herança, se não para o seu filho? Deus tem um terno coração e é o Pai de misericórdia. Ele derrama todas as misericórdias e toda a bondade nas criaturas. Então, você observa que o nosso Deus é um Deus que tem toda a disposição de um Pai, não é? De um Pai perfeito, de cuidar de nós. Então, querido irmão, lembre-se, guarde isso no teu coração. Deus, como Pai, Ele está cuidando de nós. Por isso que nas coisas boas ou nas coisas ruins, nós podemos ainda assim nos lembrar deste amor paternal de Deus sobre as nossas vidas. Ele está derramando de misericórdia. Ele está, sabe, como um pai amoroso e zeloso que quer o melhor para os seus filhos, às vezes nos dando um abraço quando estamos chorosos e precisando de consolo, mas às vezes levantando a sua mão contra nós quando estamos arredios e precisamos ser corrigidos. Ah, querido irmão, o nosso Pai é um Pai eterno. Ele era o nosso Pai desde a eternidade, antes que nós fôssemos criança. Deus era o nosso Pai. E Ele será nosso Pai por toda a eternidade. O autor diz algo que eu quero ler para vocês na íntegra. Vocês podem acompanhar essa citação aí no slide que diz: um pai provê para o seu filho enquanto vive, mas o pai morre. E então o filho pode ser exposto a danos. Mas Deus nunca cessa de ser um pai. Você que é crente, não é? Você que é um crente, você tem um pai que nunca morre. E se Deus é o seu pai, você nunca ficará desamparado. Todas as coisas devem cooperar para o seu bem. Por isso, meu amado irmão, você que está me escutando esta noite, os nossos dias como pai aqui neste mundo são limitados. O nosso agir na vida dos nossos filhos é extremamente limitado. Por mais que eu cuide dos meus filhos, que eu proteja, que eu possa prover as necessidades deles, existe uma limitação imensa nas minhas ações. Em um determinado momento da vida dos meus filhos, se for esta a vontade de Deus, um dia, não é, eles se depararão com a realidade onde o pai deles não estará mais com eles aqui neste mundo. Porque o nosso tempo aqui é limitado. Mas como é bom saber que tem um pai, sabe, que está cuidando de nós em todo o tempo. Que antes que nós viéssemos nascer, ele já nos amava. Um pai que, desde o nosso nascimento, à luz de toda a nossa história, um pai que tem cuidado de nós, um pai que não tem nos desamparado, um pai que permanecerá conosco para todo sempre. Por isso, querido irmão, deixe-me te dizer uma coisa. As coisas estão cooperando para o nosso bem, quer sejam boas ou más, porque nós temos esse Pai como nosso Deus. É este Pai que é, não é, nosso Deus que tem cuidado de nós. Por isso, então, como filhos, lembremos, então, desta gloriosa verdade.
Terceira relação tratada, das 5. Esta expressão, o teu Deus, implica a relação de um marido. Já vimos um médico, vimos, não é, um pai e agora o marido. Essa é uma relação íntima e doce. O marido busca o bem de sua esposa. Seria antinatural que ele vagueasse para destruir sua mulher. Efésios 5:29 diz, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Quando nós vamos ler lá em Efésios capítulo 5, nós vamos ver que Paulo mostra que um homem e a mulher a mesma coisa, eles se uniram e agora eles são uma só carne. Eles cumpriram aquilo que Deus havia dito. Então, eles são uma só carne. De maneira que eles estão ligados. O homem, então, é o cabeça, a mulher é o corpo. E então ele mostra que esse homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Porque no final de contas, Paulo vai usar esta analogia do marido e da esposa como não é Cristo e a igreja. Então, Cristo está ligado à igreja, assim como o marido está ligado à igreja. E o marido, então, tem um dever, nós como maridos. Diz lá o texto em Efésios que nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Então, esse marido, ele cuida extremamente desta esposa. Ele diz que o texto, como nós lemos, que ninguém jamais odiou a sua própria carne, ou seja, o marido não vai querer mal, fazer mal ao seu corpo, ou que o seu corpo se machuque, ou se, sabe? Por quê? Porque ele sabe que aquele corpo, a sua esposa, faz parte dele. Então, queridos irmãos, o que nós aprendemos é que existe essa relação entre Deus e o seu povo. A Escritura é vasta, por exemplo, porque o teu Criador é o teu marido, Isaías 54:5. Deus ama plenamente o seu povo, ele o tem gravado na palma de suas mãos, Isaías 49:16. Ele o põe como selo no coração, lá em Cânticos. Ele dará reinos pelo seu resgate. Ou seja, existe uma relação muito próxima entre Deus e o seu povo. É uma relação muito próxima, muito íntima, tal como um marido e uma esposa. Então ele diz: se ele é um marido cujo coração é pleno de amor, então ele irá buscar o bem de sua esposa, ou ele a protegerá de um dano, ou ele o converterá para o seu melhor. Querido marido, você que está me ouvindo, você sabe, não é, como nós queremos o melhor para nossa esposa. O amor que nós temos por ela, o cuidado que nós temos por ela. Nós não queremos ver ela chorando, nós não queremos ver ela sofrendo. Se pudéssemos, nós queríamos carregá-las em nossos braços. Porque existe uma intimidade muito profunda entre nós, maridos e esposas, principalmente quando você é unido no Senhor. Por isso, querido irmão, lembre-se, nós como maridos, nós somos limitados, somos fracos, somos incapazes em muitas áreas. Mas o nosso Deus, não. O nosso Deus, não. Sabe quando a sua esposa está precisando de algo que você não pode fazer, esse Deus a quem nós servimos faz por nós. Sabe, marido, quando você gostaria de consolar a sua esposa de alguma forma que você não consegue, o nosso Deus faz isso por nós. Sabe, marido, quando você
quer livrar a sua esposa de algumas situações e se sente tão incapaz. O nosso Deus é todo poderoso para isso. Por isso, pegue todo esse amor que você tem pela sua esposa, todo o bem que você quer por ela, e imagine então o amor que Deus não tem pelo seu povo, que é a sua igreja. Por isso, querido irmão, é por causa desse relacionamento que temos com Deus, que Deus tem com nós, esse íntimo relacionamento carinhoso, amoroso que Deus tem por nós, por Ele ser o nosso Deus e nós sermos o seu povo, é que todas as coisas, quer melhores, quer piores, estão cooperando para o nosso bem. Em quarto lugar, esta expressão, o teu Deus, implica a relação de um amigo. Tal é o meu amigo, Cântico dos Cânticos 5,16. O amigo é, como diz Agostinho, metade do nosso eu. Ele é atento e desejoso acerca de como pode fazer o bem ao seu amigo. Ele promove o bem-estar dele como se fosse o seu próprio. Jonatas enfrentou o aborrecimento do rei pelo seu amigo Davi. Deus é nosso amigo, portanto, ele converterá todas as coisas para o nosso bem. Existem falsos amigos. Cristo foi traído por um amigo, mas Deus é o melhor amigo. Pensa comigo. Talvez você disse até agora, pastor, eu não tenho um pai aqui, eu não sei muito esta relação, eu nunca fiquei doente também, não sei como é que é essa relação de um médico. Eu também não sou casado, então também não entendo muito essa relação. Mas talvez você tenha um amigo. E você sabe como é esse relacionamento entre amigos. Existe aquele amigo verdadeiro, não é? Que nós temos. O meu amigo Alci é um amigo que eu não falo com ele, não é? Todos os dias. Durante essa pandemia toda eu conversei com ele apenas uma vez, não é? Mas ele é um amigo. É aquela pessoa que a gente sabe que a gente pode contar, que não precisa estar junto o tempo todo, que não precisa, mas que existe uma amizade ali profunda e que caminha a despeito das dificuldades. Existem amigos verdadeiros, mas também existem falsos amigos. Talvez você já tenha testificado isso na sua vida. Pessoas que estão ali ao seu lado, mas na verdade são invejosas, interesseiras, querem o seu mal, querem o seu dano. Então existe sim esses amigos, não é? Existem os bons e verdadeiros amigos, mas existem aqueles falsos amigos. E você sabe do que eu estou falando. Talvez você tenha testificado isso em sua vida. Então agora, Thomas Watson, ele pega esta expressão teu Deus e vai então aplicar isso na relação, não é, da amizade, mostrar, olha, nós temos um amigo verdadeiro. E ele nos lembra, por exemplo, que esse amigo que nós temos, o nosso Deus, ele é um amigo fiel. Diz o texto, saberá, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel. Nós temos um Deus extremamente fiel, um Deus que é fiel na demonstração do seu amor, no seu amor. Ele deu o seu próprio coração a nós. Quando ele entregou o seu filho, o filho do seu amor por nós, ali estava um padrão de amor sem paralelo. Como é bom termos um amigo e sabermos da sua fidelidade e saber do seu amor para conosco. Como é bom nos lembrarmos de um amigo e saber que esse amigo também é fiel nas suas promessas. Que Deus, como diz Tito 1:2, o Deus que não pode mentir prometeu, Paulo diz. Às vezes nós temos lidado com amizades que, sabe, que nos falta uma demonstração de amor e nós dizemos, espera aí, será que esse camarada me ama mesmo? Será? Amizades que dizem uma coisa e na hora de cumprir, eita, não deu certo, não foi.
O nosso amigo que nós temos aqui nas Escrituras, o nosso Deus é um amigo fiel em seu amor, em suas promessas e em seu proceder, mesmo, não é, quando ele está afligido, ele é fiel. Bem sei o que o Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Ele está nos peneirando e nos refinando, como a prata, Salmo 66, 10. Então pense no seu Deus, no nosso Deus, como um amigo fiel, um amigo que lhe ama incondicionalmente, um amigo que cumpre as suas promessas na sua vida. Aquilo que ele fala, ele cumpre. Um amigo que é fiel no seu proceder em todo o tempo. Ele age de maneira fiel, de maneira justa, de maneira íntegra. É esse o Deus que nós temos, que é como um amigo fiel em nossos relacionamentos. Mas também ele é como um amigo imutável. Diz Hebreus 13, 5, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, diz o texto, não é? Por quê, irmãos? Porque às vezes nós temos amigos que falham conosco em algumas situações. Nós temos amigos, sim, que, sabe, em um determinado momento, uma determinada circunstância, há de falhar com a gente, mas Deus não. Deus é um amigo para sempre. Ele disse: de maneira nenhuma te deixarei. Embora Davi andasse pelo vale da sombra da morte, ele sabia que tinha um amigo ao seu lado. Ele disse: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Como é bom termos esse amigo ao nosso lado, um amigo fiel, um amigo que está ali conosco para todo sempre. Ah, querido irmão, Deus nunca, nunca afasta completamente o seu amor do seu povo. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, de João 13:1. Ou seja, sendo Deus tal amigo, ele fará, querido irmão, com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Não há amigo que não busque o bem do seu amigo. Então, é esse Deus que neste relacionamento nós os temos como um amigo fiel e imutável, um amigo para todo sempre, para todas as ocasiões, um amigo que quer o nosso bem, sim, e que está trabalhando para que todas as coisas, não é, possam, não é, cooperar para o nosso bem. Por isso, dentro desse relacionamento que nós temos com Deus, nós podemos descansar que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem, porque Ele é esse amigo, este amigo fiel, este amigo imutável para todo sempre. E por último, esta expressão, o teu Deus, implica uma relação ainda mais íntima, a relação entre o cabeça e os membros. Há uma união mística entre Cristo e os santos. Ele é chamado cabeça da igreja. Foi o que eu falei agora há pouco, sobre o marido e a mulher, não é? E ali naquela mesma ocasião, Paulo vai falar então de Cristo como cabeça de um corpo. A verdade é que o cabeça está ali, não é, para deliberar o bem do corpo. Ou seja, quando nós pensamos, né, todas as partes da cabeça estão dispostas para o bem do corpo. Pense comigo, olha o que o autor diz. O olho é posto como se estivesse numa torre de guarda. Ele fica postos para vigiar qualquer perigo que possa, não é, advir ao corpo e preveni-lo. A língua serve tanto para provar como para discursar. Se o corpo fosse um microcosmo ou um pequeno universo, a cabeça seria o sol desse universo, da qual procederia a luz da razão. A cabeça está posta para o bem do corpo. Então, essa ideia da cabeça e do corpo, recentemente eu estava vendo né, eu li em algum lugar, não me lembro onde, que um dos danos que está acontecendo ao povo por causa dessa quarentena
Alguém precisou ir fazer um raio-x de alguma coisa e disse que o rapaz que fez o raio-x na clínica disse que inúmeras pessoas estavam indo na clínica para bater um raio-x do seu dedo mindinho, porque as pessoas estão mais dentro de casa, então as pessoas estão chutando os móveis e fraturando os seus dedos. E ele disse então, o rapaz do raio-x, que, né, tinha aumentado a demanda de casos naquela circunstância. Talvez você já tenha chutado uma quina de algum móvel. E você não faz isso querendo. Você sabe da dor, né, que causa. Né? Inclusive, muitos são provados a mostrar sua firmeza como um crente, né, para segurar firme os seus lábios e não falar besteira, porque é uma dor terrível. Então, a ideia, e por que eu estou, né, falando sobre isso, é que deliberadamente nós nunca iremos chutar, sabe, um canto para nos machucar, porque isso vai causar extrema dor em todo o nosso corpo. Então, a disposição, não é, que nós temos do nosso corpo, não é, tudo que emana da cabeça é para o nosso bem. A ideia é que a cabeça não vai mandar você colocar a mão no fogo para se queimar. Ela sabe do prejuízo, então ela vai lhe livrar disso. Por isso, esta relação entre a cabeça e os membros também é extremamente preciosa. Cristo e os santos compõem um único corpo místico. Nossa cabeça está nos céus e certamente ele não irá permitir que o seu corpo sofra dano, mas irá deliberar para a sua segurança e fará com que todas as coisas cooperem para o bem do corpo místico. Ou seja, se nós, com essa nossa cabecinha aqui, limitada, desgastada, nós livramos o nosso corpo de dano, nós zelamos pelo nosso corpo, não é? Então, Deus, o cabeça deste corpo, ele certamente também irá deliberar para a nossa segurança. Então, ele sabe como agir, ele sabe como proceder dentro da sua sabedoria, graça. Não é? Ele sabe exatamente o que fazer conosco. Existem homens que destroem os seus corpos. Não é? Deus não faz isso. Ele sabe da preciosidade do corpo e sabe que ele está ligado misticamente a este corpo. Por isso, irmãos, quando nós falamos e tentamos responder esta pergunta, porque todas as coisas cooperam para o bem do homem piedoso, hoje você vai precisar se lembrar de uma única coisa, porém muito preciosa. Não é? Nós temos um Deus que nos tem como seu povo. Existe uma aliança entre Deus e este povo. Uma aliança que ele mesmo estabeleceu. Então Deus se relaciona com esse povo, segundo o que nós vimos hoje, como um médico que trata dos seus pacientes e quer o bem dele, como um pai, como um marido, como nós podemos ver um amigo, como, não é, o cabeça de um corpo. Então, quando nós olhamos para todos esses relacionamentos, nós podemos então entender e dizer assim: poxa vida, como é precioso fazer parte do povo de Deus. Porque, como povo de Deus, nós temos esse Deus extremamente grande, amoroso, poderoso, zeloso, sábio, santo, que está então cuidando de nós de uma maneira tão maravilhosa, que quer sejam as melhores, quer sejam as piores coisas, dentro deste relacionamento que nós temos com Deus, nós podemos descansar, porque todas elas estão cooperando para o nosso bem. Na próxima semana, nós estaremos, se Deus assim permitir, estudando a segunda parte deste capítulo, aonde ele vai trazer algumas, não é, proposições acerca, não é,
de como essas coisas cooperam e todas as coisas cooperam para o bem dos santos. Ele vai fazer algumas inferências, vai tirar algumas deduções, não é, onde poderemos aplicar esta verdade em muitas áreas para as nossas vidas, mas ficará para a semana que vem com a graça do nosso bom Deus. Eu queria estar orando pela tua vida, pedindo que Deus possa estar aplicando esta palavra ao teu coração. E depois, não é, gostaria que desde já, pelo menos 3 irmãos, colocasse aí seu nome no chat, tá bom? Para você estar falando aí para a gente algo que chamou a sua atenção nesta noite e nesse estudo. Vamos orar. Senhor, meu bom Deus e meu Pai, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. Oh, meu bom Deus, Tu és aquele médico que tem cuidado da minha alma. Tu és aquele Pai que tem me amado, Senhor, de maneira tão zelosa. Tu és aquele marido que sabe das necessidades da sua esposa e se esforça para, Deus, suprir todas elas. Tu és aquele amigo fiel e verdadeiro para todos os momentos, para todo sempre. Tu és o cabeça do corpo, que sabe conduzir este corpo da melhor forma, que sabe protegê-lo da melhor forma, que sabe de como ele é precioso e que cuida dele, que zela dele. Ó, meu bom Deus, eu te tenho, ó Deus, como pai, o Senhor me tem como filho, mas é um povo, Deus. Não é simplesmente a minha pessoa. É a minha pessoa. São esses que estão aqui hoje, nos ouvindo, aprendendo um pouco mais do Senhor. São aqueles outros que fazem parte do corpo e da igreja do Senhor, que não puderam estar hoje conosco. São aqueles que fazem parte, ó Deus, da igreja do Senhor espalhada por todo o mundo, da igreja invisível. Como é bom nos lembrarmos que somos o teu povo, rebanho do teu pastoreio, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E saber que nesses dias, por mais difíceis que eles sejam, Pai, nós podemos descansar, sabendo que todas as coisas, quer melhores, quer piores, elas cooperam para o bem do teu povo, daqueles que foram chamados segundo o teu propósito. Ó meu bom Deus, aplica esta palavra ao coração dos teus filhos, ao coração da tua igreja, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Deixa-me encerrar aqui, queridos. Alguém colocou aqui algum nome aí? Alguém gostaria de compartilhar algo conosco esta noite? Vamos ver se tem algum irmão que gostaria de... Nós temos pelo menos aí, estamos com um grupo bom esta noite. Se algum irmão quiser, coloque aí o seu nome no chat. Queridos, a gente vai encerrando então por aqui, tá certo? A minha oração é para que o bom Deus continue te abençoando, derramando de graça sobre a sua vida. Vi agora que Guga queria entrar, a Lady Jane colocou, mas não é, eu fico numa outra tela. É isso que eu tenho falado para vocês da quinta-feira. Na terça-feira eu ainda consigo visualizar outra tela, de maneira que aqueles que entram mais tarde eu consigo ainda dar o ok para eles entrarem. Mas no estudo, quando eu começo, fica tudo mais difícil, tá certo? Mas, queridos irmãos, que bom Deus possa aplicar estas verdades aos seus corações,
Que vocês possam ter aí um restante de semana abençoado, não é? E que esta palavra não volte vazia, tá bom? E que em outras oportunidades vocês sejam aí despertados a compartilhar um pouco mais do que Deus falou ao coração de vocês, tá bom? Deus abençoe a todos, uma boa noite e que o bom Deus continue vos abençoando. Eu vou encerrar a gravação e libero aí para vocês conversarem um pouco mais, tá certo? Fiquem na paz todos vocês e louvo a Deus pela sua participação e presença aqui conosco esta noite, mais uma vez.